Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 8 de junho, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, no evangelho de hoje, diz assim: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. O que Jesus diz aqui é muito interessante, por quê? Porque Jesus sabia e percebia que no coração, na cabeça de algumas pessoas, ele estava transgredindo a lei ou as leis de Deus, ou até mesmo tinha esse objetivo. Só que Jesus está deixando muito claro aqui: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Se Jesus não veio abolir a lei e os profetas, por que o povo chegava a pensar isso? Por que o povo chegava a pensar isso? Na verdade, o que acontecia era que o povo e até aqueles que eram conhecedores da lei, estes não interpretavam adequadamente as leis de Deus. Às vezes, até mesmo, acabavam distorcendo as leis e os mandamentos de Deus. E tudo isso, muitas vezes, a seu bel prazer. Então havia muitas interpretações. E como dizia, às vezes, interpretações equivocadas. Meu povo, ainda hoje é preciso ter muito cuidado, porque tem muita gente hoje em dia ainda que está interpretando a palavra de Deus de uma forma equivocada. É preciso ter muito cuidado. Por isso que o católico nunca lê a Bíblia sozinho. Como assim, padre? Eu leio a Bíblia sozinho? Toda vez que eu leio, eu entro no meu quarto, como diz o Evangelho, tranca a porta e vou rezar ao Pai que está no céu, que veio em segredo? Calma. Por mais que você esteja trancado no seu quarto, com a sua Bíblia aberta, você não está sozinho, porque você é membro de um corpo que é a Igreja de Deus. E tudo aquilo que você for interpretar é ou deve estar em comunhão da fé da Igreja, ou da doutrina da Igreja. E por que tem que estar em comunhão ou de acordo com a doutrina da Igreja? Porque aquilo que a Igreja recebeu de Deus por meio dos apóstolos. Por que a Igreja é apostólica? Porque a Igreja, a fé da Igreja, foi a fé que a Igreja recebeu dos apóstolos. Por isso é apostólica. Porque é a fé que vem dos apóstolos, que foi transmitida pela tradição. Então veja, meu povo. Então, o próprio São Paulo, nas suas cartas, vai dizer: há uma só fé. Há uma só fé. Então, por mais que você esteja trancado no seu quarto, a sua fé é a fé da igreja. E digo mais, é a igreja que dá e que faz a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura. Por isso que aqueles que leem a Bíblia com a igreja não erram.
porque a sua interpretação não é fruto de vãos raciocínios, porque a sua interpretação não é axiologia, eu acho isso ou aquilo. Não. Quem está com a igreja não erra. Recebe da igreja, que recebeu de Deus a revelação divina e a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura, dos mandamentos, das leis de Deus. Por isso que temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Jesus, ele vai dizer para os seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Olha só, é o que Jesus diz. Jesus, antes de partir para junto do Pai, ele disse que enviaria o Espírito da Verdade e que conduziria os apóstolos à verdade, a toda a verdade. Daria a conhecer toda a verdade. É o Espírito da Verdade que age na vida da igreja. Então, meu povo, é preciso ter muito cuidado. E como é bom ser católico, porque o católico segue e é agido pelo Espírito da Verdade. Então Jesus, ele não veio para abolir a lei dos profetas como alguns estavam pensando. Jesus vai dizer: não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus veio para isso, para dar pleno cumprimento. Durante esses dias nós vamos compreender melhor esse evangelho de hoje. Porque durante esses dias nós vamos, que será o evangelho sequenciado. Nós vamos ouvir nos evangelhos desses dias Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí está o pleno cumprimento, porque Jesus vai nos trazer a verdadeira interpretação das leis de Deus. Ou seja, em Jesus nós temos o pleno cumprimento da lei, de toda a lei de Deus. Só compreendemos a lei de Deus em Jesus Cristo. Ele é a plenitude da revelação divina, a plenitude da revelação da lei e da compreensão da lei de Deus, né? Então, isso é tão importante porque e depois Jesus vai dizer: portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. E tem tanta gente ainda hoje, tem tanta gente que desobedece. E que não só desobedece, mas que leva outros a desobedecerem. Claro, quando você ensina a palavra de Deus de uma forma errada e leva as pessoas a acreditarem nisso, você está levando as pessoas à desobediência, assim como você é um desobediente. Jesus está falando aqui de desobedecer. Mas também ele vai dizer: porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então, meu povo, unidos à Igreja de Deus, una, santa, católica e apostólica, e agidos pelo Espírito da Verdade, que nós possamos praticar e ensinar as leis de Deus, a palavra de Deus, por mais que o mundo seja contrário. Isso não importa. O que importa é a nossa prática, é a nossa obediência, o nosso amor e a nossa fidelidade a Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.